Eu falei, vou fazer isso aqui. Se eu não passar nisso aqui, deu alguma coisa errada no vestibular da USP. Né? Porque eu vou ter que passar. Primeiro e segundo lugar ganhavam bolsa. Um japonês, obviamente, pegou o primeiro lugar. Eu peguei o segundo. Ele quis o curso de piloto. Eu falei, amém. Você é meu amigo para sempre. Eu peguei a bolsa. E eu fiz o curso de comissária. Em 4 meses, as comissárias que tinham uma nota boa no DAC, né, na prova e tal, eram encaminhadas automaticamente pelo Aeroclube de São Paulo. Eu fui encaminhada e entrei. Então, com 17 anos, eu estava empregada. Caramba. Logo depois que tudo isso aconteceu, eu entrei na aviação. Ali, eu recebi uma carta chorando, uma carta desmanchando, uma carta voltando, uma carta me pedindo casamento, uma carta pedindo um filho. Eu falei, eu vou ficar louca. Tudo ao Porque mesmo tempo. ele entrou em desespero. Ele falou, Claro. cara, ela tá indo voar, vai dormir 6 dias em São Paulo, a gente já não consegue se ver, porque eu tô em Marília, ela em São Paulo. Eu tô fazendo medicina. E tinha toda uma dificuldade que ele estava vivendo também na casa dele, saindo da casa da mãe, vindo morar na casa do pai. Tinha tudo novo nas nossas vidas, né? Só que a gente ainda ficou um bom tempo junto. Eu tinha certeza absoluta que ele era o amor da minha vida. Mas chegou um momento em que já era difícil. Imagina, a primeira vez que eu entrei num avião foi para ser comissária. Então você imagina, eu entrei a primeira vez e comecei a passar mal. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Falei, que legal, eu tô num emprego que eu não podia. Eu não sabia que eu não posso podia. sair daqui. Maravilhoso, né? Então, foi isso que aconteceu. Imagina uma menina. Aeromoça falando, gente, como vocês estão calmos nesse lugar? Vamos todo mundo sair. Não, e eu passava mal de ânsia de vômito mesmo. Nossa. Eu ficava enjoada, então eu vomitava muito. Foi assim, Caramba. muito difícil. Então, você imagina, eu tinha 17 anos, um irmão pequeno, um padrasto desesperado que me ligava todo dia. O motivo da separação deles, eu falo hoje, meu padrasto não tá mais aqui, ele já faleceu. Meu padrasto, ele era alcoólatra, um homem maravilhoso, um profissional incrível, mas ele tinha uma doença. E minha mãe chegou um momento em que ela falou, não aguento mais. Quando meu irmão foi crescendo e vendo aquilo, minha mãe falou, eu não quero que seu irmão assista isso. E meu padrasto parou de beber para poder casar de novo com a minha mãe. Só que isso demorou 2 anos e eu ia segurar essa onda 2 anos, né? E aí era muito difícil segurar essa onda com um menino de 18 anos achando que era só casal numa cabana, ter um filho, chamar Paulinho Júnior, e o pai dele ia dar conta. E 10 anos de medicina ele tinha pela frente. Nossa. Isso tudo ia impedir ele de ser o médico que ele é, ia impedir a gente de uma série de questões, né? Com certeza. E por essa razão, na 19ª, foram 100, em que ele desmanchou, eu falei, eu vou ligar para ele. Porque quando eu ligava para ele, ele falava, não, esquece isso. É que só que eu tô mal. E eu sei que ele me escrevia dessa forma porque ele sofria, mas, cara, para uma menina que tava tendo que lidar com tudo aquilo, ter que lidar com mais aquilo, sendo prática do jeito que eu sempre fui, o que eu falei, já tá difícil passar mal. Já tá difícil não estar fazendo a faculdade que eu passei. E eu não posso fazer. Eu não vou conseguir essa tortura psicológica, né? Porque eu tô ouvindo um dia que eu vou ser chutada pelo homem que eu amo, outro dia que eu tô acabando com a nossa raça, a nossa vida, eu tô pondo tudo a perder. E eu só tô tentando sobreviver. Naquela época eu só tava tentando sobreviver. E tava muito difícil. E aí eu falei, eu preciso tomar uma decisão. E eu tô tomando uma decisão e ele queria que eu largasse a aviação. Eu falei, a decisão é minha mãe. E um cara que, sim, é meu melhor amigo, é um cara que eu acredito que eu amo, que eu gostaria de viver o resto da vida, mas não tem como escolher. Né? Nesse momento eu preciso cuidar da minha mãe, Ser racional, me tornar uma pessoa, nunca mais ter que passar por isso. Poder me tornar uma mulher que pode decidir o que quer, na hora que quer, né? E fazer o que quer. Só que para isso, agora, eu tô tendo que passar um perrengue aqui. E eu não vou deixar que nada me atrapalhe. E aí, na 19ª carta, eu liguei e falei, vou responder parágrafo por parágrafo do que você escreveu para mim. E eu lia, eu fui dura com ele. Mas eu era uma menina, né, gente? E tava aqui, ó, de tudo que eu tava vivendo. Eu falava, você disse isso, você tá sendo injusto por causa disso, disso e disso. Você disse aquilo, isso é isso, isso, isso. Você fala que eu estou acabando com o nosso amor. Quantas vezes você pegou o ônibus do Morumbi pra Zona Norte pra me ver? Eu peguei um ônibus de 6 horas e fui pra Marília. Eu não aguento mais. Eu tô esgotada, eu tô acabada, eu tô fazendo uma profissão que eu nunca sonhei. Eu passo horas e horas acordada. Eu passo mal o voo inteiro. Eu tive que dizer não para uma faculdade que era meu sonho. Não dá. Eu preciso minimamente sobreviver. Eu vou chorar, não vou contar mais isso. Gente, a Bela tá chorando. Poxa, eu preciso minimamente viver esse período, né? Sair viva de tudo isso e sã. E foi a coisa mais difícil que eu fiz. Eu falei, acabou. Chorei 3 dias, mas eu sou a pessoa que falo, acabou. Não, gente, que exposição, vou chorar. 1 minuto de silêncio para não chorar.
Mandíbula, fala uma coisa engraçada. Fala, Fala, rápido, Mandíbula. rápido. E aí eu falei, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou chorar 3 dias, tudo que eu tenho pra chorar, ler todas as cartas, ficar morrendo de ódio dele, E vou guardar depois? tudo isso numa caixa e eu nunca mais atendo o telefone e leio uma carta. Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso fazer o que eu preciso fazer. Se chegar a carta, rasga. Se ligar, não me conta. Eu não quero saber. Acabou, eu não quero saber. Eu preciso dar conta do que eu tenho que dar conta. E eu tinha planos, né? Eu falei, eu vou ficar 2 anos na aviação, vou guardar todo o dinheiro que eu preciso, vou comprar meu apartamento, vou guardar dinheiro para minha faculdade, vou entrar na minha faculdade, vou trabalhar num outro lugar. Quando eu estiver trabalhando num cargo muito legal, vou escolher o que eu quero fazer da minha vida. E ali eu só vou fazer o que eu quero da minha vida. Mas antes disso, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, meu padrasto precisa estar bem, ele vai pedir minha mãe em casamento, aí eu não preciso mais sustentar 3, sou só eu, dá para arrumar um emprego mais barato, e foi o que eu fiz. Quando eu entrei no FedEx Você Roberta ficou como duas- posso ajudar, 2 2 anos na aviação. Quando eu entrei no FedEx Roberta como posso ajudar, meu salário saiu na época, há 20 anos atrás, a aviação pagava muito bem. Ah, E é? saiu do muito bem para R$ 932. Eu falei, E como mesmo faz? assim... Mas eu não consegui estudar. Ah, tá. Então eu guardei dinheiro para poder sair da aviação, porque ali eu falava, como que eu vou dormindo 6 dias em São Paulo? Porque eu tentei fazer a faculdade, né? E bombei por falta, óbvio. 6 dias dormindo em São Paulo e podia ser final de semana ou não. Então você tinha 4 chances de ir para a faculdade no mês. Eu falei, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, guardar o dinheiro que eu tenho que guardar. Na minha primeira possibilidade de férias, eu vou para a Bibi da Mega. Eu vou falar, Bibi, eu preciso de 4 meses de salário para eu entrar numa faculdade e botar meus currículos no mercado. E foi o que eu fiz. Eu fechei 4 meses de trabalho com a Bibi, da Mega, falei, me põe tudo quanto é teste, nas minhas férias da aviação. E aí eu garanti 4 meses de trabalho. Falei, tenho 4 meses de trabalho pela frente, não estou desempregada, mas durante esses 4 meses eu tenho que arrumar um emprego fixo. E aí quando eu tive a chance desse emprego que pagava a minha faculdade, eu falei, é aqui. Vou passar perrengue e vou, porque meu salário vai sair daqui para cá. Mas vai dar tudo certo, eu vou estudar tudo que eu quis estudar. Eu falo inglês fluente, eu falo espanhol fluente, eu fiz administração, eu fiz marketing, eu fiz pós-graduação em gestão, eu fui para Lloyds me certifiquei como auditora de ISO 9000 em Lloyds, de Londres. Eu fiz Leadership and Management Coaching em Memphis, 7 anos. Eu tirei a barriga da minha miséria, Focada. estudando, com a possibilidade, né, de ter ingressado nessa empresa, a qual eu sou muito grata pro resto da minha vida. Mas eu precisei fazer tudo isso. E eu não soube que ele me procurou, porque esse foi o pedido da minha mãe, para minha mãe. Eu não quero mais saber. Eu fechei o livro e fui viver a minha vida, né? Tive outros relacionamentos, assim como ele teve, ele conta como se ele tivesse 10 anos me esperando, chorando na Ele carta. chorando aqui, não. Mulheres passando, ele não. Ele morou com outras pessoas, ele teve relacionamentos longos, tudo isso, assim como eu, né? Eu não fiquei lá, pronto, a minha vida acabou, já celibato. Não, não é isso, né? E depois de... Ele deve estar rindo muito. Ele tá aí no chat ou não? Ele deve estar rindo muito. Ele tá, mas ele tá respondendo as pessoas. Ah, tá. O que as pessoas perguntam, ele responde. Mentira, ele tá pondo a versão dele total, né? Tá, não tá? Eu conheço meu marido. pouco. Tratem muito bem meu marido, ele foi perfeito. E isso tudo que aconteceu foi perfeito. Foram os melhores dias da minha vida em Marília. É uma história que eu nunca ouvi alguém ter. Foram dias mágicos, foi uma memória mágica. Tudo que eu vivi era amor de filme, que eu achava que não existia. Até o sofrimento. Claro. Foi de filme. Ficou tão grande, porque foi tudo muito grande. O encontro, estar junto e se separar, foi tudo muito grande, né? E aí, quando existiu a chance, ele pulou várias etapas, quando ele contou aqui do nosso reencontro. A primeira vez que eu encontrei o Paulinho, eu tava com uma gastrite por conta da empresa, e eu parei no Vermelhinho, que era um hospital que ele tava dando plantão de residência. E ele tava lá. Depois não disso... sabia? Não. Caramba. Depois disso, a gente trocou Orkut. Na verdade, ele já me seguia no Orkut. Eu já tinha pedido 717 vezes. Depois desse dia, eu adicionei ele no Orkut. Depois, a gente se falou por telefone. Eu estava num processo, já tinha me separado, mas estava num processo de, tipo, tenho que resolver toda a minha vida, né? O apartamento que eu morava, eu recomprei. Eu paguei de novo, né? Então, eu comprei e recomprei. Eu estava nessa fase. E eu tinha um cargo de alta confiança numa multinacional americana, trabalhava 16 horas por dia, tinha uma filha de 1 ano e meio. Por que eu não falo muito dessa história? Porque a minha filha chama o Paulo de pai. O Paulo chama a minha filha de filha. E isso foi uma escolha deles. Dói na minha filha quando alguém fala, mas você não é filha dele? Ela fala, sou. Tanto que ela tem o nome Muzi, né? Foi ele que criou, foi ele que cuidou. E foi uma escolha deles dois. Jamais falaria de outra pessoa que está envolvida nessa história. Essa pessoa teve problemas também. Tá tudo certo, tudo foi do jeito que tinha que ser.
Passou do jeito que tinha que passar. Com certeza. Só que tudo deu certo, eu falo isso pra ele. É? Deu tudo certo, porque eu reencontrei o Paulo numa fase extremamente difícil, morando na casinha de taco, só com água na geladeira. E ele precisava de alguém que cuidasse dele. Se eu tivesse com ele, lá na cabana de Marília, sendo sustentada, É. sem ter me tornado a mulher que eu me tornei, sem ter tido uma filha, sem saber o que é cuidar, o que é amor incondicional, eu jamais estaria pronta pra encarar tudo que eu encarei com ele. Exatamente. Jamais. Porque eu tinha o Paulo pra mim uma vez por mês. Ele era da medicina, ele era da residência. O Paulo, ele fez 6 pós-graduações. Não é que ele fez medicina, ele fez 6 pós-graduações, ele fez 2 residências. Ele não parava. O Paulo saía de casa às 5h30 da manhã para voltar às 11h30 da noite. E ele precisava de alguém que segurasse o rojão. Todo o resto do rojão. Né? E eu jamais estaria pronta para fazer isso se eu não tivesse passado por tudo isso. E eu jamais valorizaria 10 minutos com ele se eu não tivesse ficado 9 anos longe. Para mim, eu preferia ter 10 minutos com o homem que eu amo do que o final de semana inteiro com alguém que eu nem amo tanto. É. Que seria a melhor pessoa do mundo, que me levaria nos melhores lugares do mundo. Por 7 anos, eu não fui nem para restaurante, quanto mais viajar. Não, eu não tive férias, eu não fui para restaurante, eu não fui para lugar nenhum. O foco era ele poder trabalhar, ele se tornar o médico que ele era e a gente poder estar junto do jeito que dava. Juntos. Então foi assim que a gente se reencontrou, desde o dia que a gente se reencontrou, que foi quando depois que eu vi a casinha do taco e tudo mais, falei, bom, não consigo deixar ele aqui. Eu fui embora e meu coração doía. Já era mãe e falava, esse menino tá Você tá passando ouvindo a mesa quebrada. a mesa quebrada. Eu falei, eu fui na casa, na República, onde ele morava. Falei, esse menino tá passando fome. O menino não dorme direito, tem pó nesses fios de televisão aqui atrás. Eu entrei ali, eu já era uma mulher, eu tinha a minha casa, a minha vida. Eu entrei ali, eu falei, não posso. E quando eu olhava pra ele, eu vi o Paulinho. Né? E me despedaçava ver ele sem dormir, com uma olheira até aqui, triste, porque ele estava esgotado, não é que ele estava triste, estava esgotado, ele não dormia, ele virava um plantão no outro, uma residência na outra, uma pós-graduação na outra, era desesperador ver o que ele passava. Só que se a gente não tivesse passado por tudo isso, talvez a gente jamais se valorizasse tanto quanto a gente se valoriza e valorizasse a chance que a gente teve de estar junto de novo. A gente jamais enfrentaria tudo que a gente enfrentou e do jeito que a gente enfrentou, sendo feliz do jeito que a gente é. Né? Então, eu valorizo cada dia perto, cada dia longe. Ele vai jogar na minha cara os 9 anos longe para todo o resto da vida. E aí, Não sabe o que eu sofri. vai ser isso. Como se ele estivesse sentado em Marília, na carta, pingando, chorar. E eu vivendo a louca vida por aí. E quando ele conta, ele chora e sofre como se fosse assim mesmo. E eu falo, tá tudo bem. Se te faz bem esse processo interno de reviver dessa forma, tá tudo bem. Que filme maravilhoso, né? Conta uma versão, aí conta outra. E obviamente que deve ter a versão das pessoas que conviveram com a gente, né? Mas a vida é isso. Se eu e a Mari contar a história da gente, a gente já tentou contar pras pessoas e ela tem uma versão totalmente diferente de mim. Que ela me deu golpe aqui, que ela veio aqui. Depois a gente vai contar. Ela falou que, eu tenho que sair do meu apartamento, posso ficar aí um tempo? Eu falei, pode. E nunca mais saiu. Então. Tudo bem que eu falei. Eu convidei, é claro que eu te convidei. Não, sabe o que o Paulo fala? O Paulo fala, eu dei o golpe na barriga nela. Ele falou Ele isso. fala isso pras pessoas, cara. Eu falo, meu pai, Ele fala nisso. é um absurdo. Eu dei o golpe da porque barriga. são pessoas diferentes. Por isso a lupa, você entendeu? Quando você pega a lupa e faz assim na minha história, você vai ver algo que você não viu quando você fez assim com a mesma lupa na história do Paulo. Mas e isso assim que é por maravilhoso. diante. Quando ele contou, eu vivi a vida dele e você contou, eu vivi exatamente o que você passou. A minha. Porque eu imagino que você passou, porque eu passei coisa parecida também. Só que é muito difícil quando você tá na tua vida imaginar que a vida do outro tá sendo daquela Claro forma. que não. Você só tá no seu. Você tá- Quando você você tá tá em totalmente dor é focado. muito difícil, né? Então eu entendo total o quanto ele fala da dor dele, porque eu não duvido dessa dor. Claro. Nem um minuto. E cada um sente uma dor de um jeito, Não, né? o que eu aprendi aqui é isso, que as pessoas às vezes falam, nossa, a pessoa tá reclamando, a pessoa tem tudo e tá reclamando. Cara, você não sabe a dor dessa pessoa. Você não sabe o que a história. Cada um tá vivendo uma Exatamente. batalha. E Todo quais dia. também as ferramentas que ele tinha pra viver o que ele não tinha, ele não sabia chegar pra mim, bater na porta,